Senhor sabe de todas as coisas. Então, tivemos um sentimento do nosso coração, irmãos, de trazer uma palavra com um tema atual e que tem acometido a muitos, se não a todos, porque nós somos humanos. A ansiedade, considerado por muitos o mal do século, considerado por muitos aquele mal que dorme com você e acorda com você. Isso quando ele te deixa dormir. Como você está referente à ansiedade? O que você tem sentido? O que você tem visto? Quais experiências você tem tido com as incertezas do futuro? O que iremos fazer? Para onde iremos? Como disse, irmãos, quando nós temos que tomar alguma decisão, por exemplo, a ansiedade ela é a primeira a chegar. E começa a nos corroer, começa a vir as preocupações. Irmãos, a preocupação com o futuro é o motivo, é o principal motivo de nós vivermos ansiosos. A ansiedade, irmãos, nada mais é, a psicologia explica a ansiedade como sofrer por antecipação. É você sofrer fora do tempo. É você sofrer fora do tempo determinado para que haja esse sofrimento. É você sofrer pelas coisas de amanhã, sendo que amanhã não existe. O amanhã não existe. Porque quando o amanhã chegar, vai estar sendo hoje. Então o amanhã, irmãos, ela é uma incerteza. E que você tendo uma incerteza do amanhã, isso traz para você no seu coração a terrível da ansiedade. O nosso Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, ele é o país número 1 no ranking de pessoas ansiosas. Com cerca de 19 milhões de brasileiros com síndrome de ansiedade. E o 5º país no mundo que vive em número de habitantes que passam e vivem a depressão. A ansiedade gera depressão. A ansiedade, irmãos, no original, se você for olhar, por exemplo, ali no dicionário Aurélio, por exemplo, você vai encontrar a definição para a ansiedade como medo, incerteza, frustração, impaciência. E no original grego tem a mesma aplicação. Nós temos que perceber, irmãos, e nós vamos ver isso na palavra de Deus, que eu não vou falar nada de mim mesmo aqui. Então, por favor, não olhe para mim. Eu estou aqui, mas eu quero que você olhe para a palavra de Deus. Amém? Eu quero que você olhe, porque é essa palavra que irá nos salvar. É essa palavra que irá nos libertar. E nos libertar da ansiedade. Você vai ver, irmãos, que não há motivo para você andar ansioso. Andar ansioso, você pode até não gostar, mas é uma escolha nossa. Andar ansioso é uma escolha nossa. E a palavra de Deus, irmãos, o nosso Senhor ele é tão maravilhoso que Ele não nos dá motivo para andarmos ansiosos. E se você observar, como eu disse, o Brasil, ele é o país número 1 no ranking em número de ansiosos. Senhor Jesus, que coisa terrível. A ansiedade, irmãos, ela é tão terrível. A ansiedade, ela é tão terrível que você chega na sua casa, depois de um longo dia de trabalho, preparando para você descansar o seu descanso, né? O sono do justo. De repente começam a vir os pensamentos na sua cabeça. E aquilo já te tira o seu sono, aquilo já te tira a sua paz. De repente você começa a sentir, irmãos, um ataque cardíaco, o seu coração acelera, você não sabe de onde saiu isso.
De repente você começa a suar, mas não está fazendo calor. De repente, irmãos, o fôlego, a sua respiração começa a ficar mais difícil. Aí você pensa, ó Senhor Jesus, será que eu estou com Covid? E você, irmão, sente tantos sintomas. E no outro dia você fala, olha, eu tenho que marcar uma consulta. Que eu estou morrendo. Aí você chega no consultório do médico, você explica para ele, olha, eu estou sentindo isso, meu coração está acelerado. Eu estou suando frio, minha pressão subiu. Eu comecei a sentir uma falta de ar terrível, doutor. O médico olha para os seus exames e fala, interessante, aqui não tem nada de errado. Seu coração está bom? Seus pulmões estão bons? Mas de onde sai tudo isso? A ansiedade, ela nos consome. A ansiedade, irmãos, é uma doença psicológica na mente. E o que nós não tratamos na nossa mente, o corpo transforma em doença. O que você não trata na sua mente, irmãos, o seu corpo transforma em doença. Isso é um fato. Então, irmãos, a ansiedade, ela nos consome, ela nos corrói, ela tira seu sono, ela tira sua paz, ela tira o seu desfrute, principalmente com o Senhor. A ansiedade, ela tira o seu desfrute com seus familiares. A pessoa só anda ansiosa, a pessoa só anda agitada. Irmãos, nós somos tão pequenos diante do mundo como esse. E muitas das vezes, por causa da ansiedade, nós queremos abraçar o mundo inteiro. Então, irmãos, essa manhã, que o Senhor possa achar caminho no meu e no seu coração. Por favor, irmãos, vamos nos alinhar, vamos estar atentos a essa palavra. Para você ter uma ideia, uma criança hoje, no ano de 2021, criança com 10, 11 anos, ela tem o mesmo, presta atenção, ela tem o mesmo grau de ansiedade que um paciente psiquiátrico na década de 50. As crianças estão ansiosas? Se você falar algo com uma criança, por exemplo, você vai ganhar uma coisa, irmãos, ela não dorme. Ela não é. Ela não dorme. E quando dorme, está acordando no outro dia cedo. Tem crianças que você fala, vamos viajar, nós vamos sair amanhã 8 horas, 9 horas da manhã, 5 horas da manhã, a criança já está de pé. Irmãos, a ansiedade acomete não somente os mais velhos, os adultos, mas também os jovens e as crianças, os jovens, por exemplo. O que eu vou fazer? Estou concluindo o ensino médio. Qual escolha? O que eu vou fazer, o que eu quero para o meu futuro? Qual profissão eu vou optar? Por qual profissão eu vou optar? Qual vestibular eu irei fazer? Eu vou embora para outra cidade, eu fico na cidade? Irmãos, isso tudo gera em nós um turbilhão de sentimentos no nosso interior e na nossa mente, irmãos, que isso nos tira a nossa paz. Mas não é isso que Deus tem para você. Irmãos, a ansiedade não é para você. A ansiedade não é para você. Não é isso que Deus tem para você. Abra sua Bíblia. Irmão Cleomar pediu para que lêssemos lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso aqui, irmãos, essa frase aqui que o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Filipe, ele falou, olha, esse não andeis ansiosos por coisa alguma, irmãos, é uma ordem. Irmãos, é uma determinação de Deus para mim e para você. E nós temos que abraçar isso, nós temos que viver com isso, irmãos, arraigado no nosso coração. Deus tem falado conosco, falou, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não está falando, eu falei assim, olha, você não deve andar ansioso.
Se fosse assim, irmão, seria muito difícil. Se fosse assim, seria muito difícil falar para você, olha, você não deve andar ansioso por aquela conta imensa que você tem que pagar amanhã. De que isso vai adiantar para você? Isso vai diminuir a sua ansiedade? Você tem uma decisão para tomar amanhã, você tem uma duplicata gigantesca para pagar amanhã, segunda-feira está aí, e eu viro para você e falo, olha, irmãos, quer saber de uma coisa? Olha, você não deve andar ansioso por isso. Isso não vai te ajudar em nada. Mas se eu chegar para você e falar assim, olha, você não deve andar ansioso por aquela duplicata que está vencendo amanhã, você não tem dinheiro para pagá-la, porque eu vou pagá-la para você. Mudou a situação? Mudou a percepção? O coração descansou? Irmãos, na hora você descansa. Na hora você descansa. Porque, irmãos, não somente o Senhor fala, olha, você não deve andar ansioso, mas você não tem motivo para andar ansioso. Porque, irmãos, o Senhor, como nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. O que é ansiedade falando espiritualmente? Qual o significado da ansiedade falando de forma espiritual? Falta de confiança. A ansiedade espiritualmente falando, irmãos, ela é uma falta de confiança. Mas você não pode se sentir agora acusado por você estar talvez passando por uma ansiedade. Irmãos, todos nós passamos, o próprio Senhor Jesus teve uma crise de ansiedade no Getsemane, sabia? Você sabia que o que uma ansiedade extrema, ela causa no homem? A sudorese, né? A ponto de você transpirar em excesso. E o Senhor Jesus estava num grau tão alto de ansiedade, de medo, que ele chegou a suar sangue, ele transpirou sangue. Os micros vasos capilares se romperam e misturando ali com o suor, ele chegou a gotejar sangue e o sangue gotejando no chão, de tanta agonia que o nosso Senhor estava. Então, irmãos, você não pode se sentir acusado, eu estou numa crise de ansiedade terrível. Irmãos, todos nós passamos por isso. Mas o que o Senhor quer nos falar nessa manhã é que nós não precisamos viver em ansiedade. Aí, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Senhor Jesus, olha só, quão difícil é isso. Quão difícil é isso, não andar ansioso por coisa alguma. Porque tudo nos traz ansiedade. Se qualquer coisa, por menor que seja, nos traz ansiedade, muito mais difícil é não andar ansioso por coisa alguma. Mas ele continua, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus tem conhecido o motivo pelo qual você tem andado ansioso ou ansiosa? Você tem levado diante dele? Ele conhece. Irmão, se nós tomarmos esse sentimento de ansiedade, escolhermos o viver por nós mesmos, era como se Deus não soubesse dos nossos problemas. Nós temos que aprender, irmãos, o seguinte. Nós temos que aprender a levar diante do Senhor toda e qualquer situação. Por menor que ela seja, o nosso Senhor, Ele tem que ser o conhecedor de todas elas. Não guarde para você os seus problemas. Tem um Deus, tem um Senhor, que neste momento e pelo século dos séculos, Ele permanece assentado no seu trono. E Ele reina. Aí aqui ele fala, olha, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Seja conhecida diante de Deus. Abra comigo Salmo, capítulo 38, Salmo 38. Deixa marcado Filipenses que nós iremos voltar. Salmos 38, capítulo 38,
versículo 9, Salmo 38, 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Nós temos que aprender, irmãos, a não ocultar do Senhor o motivo pelo qual eu e você andamos ansiosos. Agora deixa eu te perguntar, Deus sabe do motivo pelo qual você tem andado ansioso? Você tem levado diante dele? Olha só que salmo maravilhoso. Na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado coração. Olha só, ataque cardíaco. Sabia que a Bíblia já revela ataque cardíaco mesmo antes da medicina descobri-la? Olha aqui. Mas não é verdade? Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Irmãos, presta atenção nesse ponto. Volta para Filipenses 4. Versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Deus, irmãos, embora Ele seja um Deus onisciente, o que é o Deus onisciente? Que tudo sabe. Ele sabe de tudo. Não tem nada que está oculto dele. Mas Ele, como um Deus amoroso e um Deus que anela um relacionamento íntimo, Ele deseja ouvir de mim e de você o motivo pelo qual nós andamos ansiosos. Pela súplica, com orações e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você e eu aprendemos a levar diante de Deus os motivos pelos quais nós andamos ansiosos, para que Ele se torne o conhecedor, uma paz interior começa a encher o seu coração. E essa paz é uma paz que excede o entendimento humano. Você não compreende de onde saiu, mas de repente você começa a sentir uma paz. Quem aqui já não teve essa experiência? Você está agoniado, você está agoniada. Aí você começa a invocar o nome do Senhor. Você começa a orar. Você começa, irmãos, ali a levar diante do Senhor. Senhor Jesus, eu estou agoniado, Senhor, com essa situação. Senhor Jesus, eu estou com uma incerteza muito grande do meu futuro. Irmãos, nós não precisamos nos preocupar com o nosso futuro, porque ele já pertence ao Senhor. O Senhor já está no nosso futuro. O Senhor já está presente no nosso futuro. Irmãos, o andar preocupado com o futuro, isso é coisa de gentil. Mateus capítulo 6, nós vamos ler lá depois. Então, andar preocupado com as coisas do futuro, irmãos, só vai trazer para você ansiedade hoje. É sofrer duas vezes. Você sofre por algo de amanhã, hoje. Quando chega amanhã, você sofre de novo. É sofrer por antecipação, é sofrer de forma desnecessária. Mas quem aqui já teve essa experiência de quando você está sentindo ali aquele tormento, você começa a orar e levar diante do Senhor, de repente você começa a sentir um alívio. Quem aqui já não teve essa experiência? Alguém já teve essa experiência? Você já começa a sentir uma paz. Uma paz vindo de onde? Não sei, excede todo entendimento. E essa paz, ela começa, irmãos, a permear todo o seu ser. De repente você está melhor. De repente você está mais leve. De repente você está mais despreocupado. Quando a ansiedade surgiu? Vão comigo. Eu amo a Bíblia, que ela nos mostra tudo. Irmãos, a Bíblia ela é algo... A Bíblia é a palavra de Deus. Não tem como nós não acharmos nela as respostas todas que nós precisamos. Amém? E a salvação que nós necessitamos. Gênesis capítulo 4,
Gênesis capítulo 4. Antes nós lemos, quando Deus formou o homem no jardim do Éden, o Adão, e de Adão trouxe a Eva. O que o homem tinha no jardim na presença de Deus? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Existem muitos motivos pelos quais andamos ansiosos, mas eu vou citar 3 deles. Primeiro, quanto ao que comer. Segundo, eu vou falar aspectos do que a palavra de Deus nos traz. A satisfação, a alegria. E terceiro, a proteção, o cuidado. Quando o homem estava no jardim, após ser formado por Deus, o homem e a mulher, aquele casal, eles tinham naquele ambiente, eles tinham naquele lugar, irmãos, suprimento. Suprimento para a vida. Eles tinham várias árvores do jardim, das quais eles podiam pegar o seu fruto e comer. Eles tinham, irmãos, Deus havia provido para eles, mesmo antes do homem ser formado, Deus já havia plantado no jardim toda sorte de árvores frutíferas. Então, ou seja, quanto ao que comer, o homem não precisaria se preocupar. A alegria e a satisfação de estar na presença de Deus pela viração do dia, quando Deus vinha encontrar com o homem, ter comunhão com o homem. Todos os dias Deus aparecia no jardim e tinha comunhão com o homem. Isso trazia para o coração do homem uma alegria, uma satisfação. E a proteção, a segurança que nós precisamos, o homem também tinha no jardim. Porque o Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa rocha eterna e nele nós estamos seguros. O homem tinha alimento, o homem tinha alegria e o homem tinha proteção no jardim. Do que mais você precisa? Mas o homem, infelizmente, peca. E ao ser expulso do jardim, começou na humanidade a era da ansiedade, as crises da ansiedade. Gênesis capítulo 4, versículo 20 fala: Ada deu à luz a Jabal. Esses são os descendentes de Caim, viu? Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então o homem já passou a buscar por conta própria o seu sustento. E uma vez que eu não estou conseguindo um sustento para mim e para minha família, isso começa a me trazer uma ansiedade muito grande. Eu começo a ficar preocupado, eu começo a ficar desorientado. Então deixa eu providenciar o meu sustento por conta própria. Então por meio de Jabal, ele foi o primeiro homem na humanidade a introduzir nessa terra a pecuária. Ele foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ou seja, o homem passou por si próprio buscar o seu sustento. Versículo 21, o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai dos que tocam harpa e flauta. A harpa e a flauta, instrumentos musicais. Eles nos representam, eles aqui nos remetem à alegria. Então, ou seja, aquela alegria que eu tinha no jardim, na presença de Deus, deixa eu ver se eu dou um jeitinho aqui, eu trago ela para a minha vida, por mim mesmo. Então nós vamos fazer as nossas festas. Nós iremos tocar os nossos instrumentos, nós iremos fazer as nossas festas e vamos ver se isso nos traz alguma alegria. Versículo 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Segurança, proteção. O homem falou, olha, agora quem faz a minha segurança sou eu. Vou produzir as espadas, vou produzir as armas cortantes. E a segurança quem faz a partir de hoje somos nós. Desde o momento, a partir do momento em que o homem
tomou para si a responsabilidade de suprir a ele mesmo com todas essas coisas, o homem passou a andar ansioso. A partir do momento, irmãos, que eu e você tomamos a posição de buscar nós mesmos nos suprir com o que nós precisamos, nós passamos a andar ansiosos. A ansiedade, ela é inimiga da confiança. A ansiedade é um sinal que acende no meu e no seu coração de que nós não temos confiado da maneira que deveríamos confiar no nosso amado Senhor. E a ansiedade, irmãos, abate o homem. Quer ver uma coisa? Provérbios, abre comigo Provérbios. Senhor Jesus, Provérbios capítulo 12. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate. Até aí. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. É o que eu falei aqui, a ansiedade no coração do homem é você ter que pagar aquela duplicata amanhã. Isso vai abater você. E você não sabe de onde tirar o dinheiro. Pior ainda, quando tem, já é difícil. Quando não tem, irmãos, aí que o negócio pega. Então, se você olhar só por esse lado, falar, olha, ansioso com aquela decisão que você tem que tomar, aquela resposta que você tem que dar, aquela conta que você tem que pagar, isso, irmãos, vai abater você, isso vai trazer um aperto no seu coração, isso vai abater o seu coração. Mas a boa palavra, o alegre, que boa palavra é essa? É o que eu falei, olha, você não precisa se preocupar, que a sua conta, eu vou pagar ela. Isso vai trazer alegria para o seu coração? Irmãos, espiritualmente falando, o Senhor está falando no meu e no seu coração, falando, olha, não precisa de você se preocupar, porque eu já estou no amanhã, eu já estou no futuro, e o que você precisar lá, eu te darei lá. Nós temos que aprender a entrar no lugar de confiar no Senhor. Não é fácil, mas nós precisamos desenvolver essa prática de confiar no Senhor. Levítico, olha só o que Levítico fala a respeito também da ansiedade. Levítico, capítulo 26. Versículo 36. Olha só o que a ansiedade faz. Levítico 26, 36. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Vou ler de novo. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Quem está perseguindo? O inimigo? Um exército? Não, uma folha. O camarada está tão ansioso que ele está sendo perseguido por uma folha. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. É ansiedade? É você andar sendo perseguido por uma folha. Irmãos, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que às vezes as coisas não são tão grandes, mas a ansiedade, elas elevam esses problemas de um lugar, coloca eles num patamar tão grande, que torna uma folha um exército. Que faz de uma folha um exército te perseguindo, mas é uma folha. Nós precisamos olhar para os nossos problemas com uma outra ótica. Eu não estou falando que nós não tenhamos problema e que nós não iremos ter. Mas eu estou falando que nós temos que aprender a olhar para os medos
para as incertezas, para os problemas, com uma outra ótica. Porque quando você olha, irmãos, com a ótica da ansiedade, isso se torna um exército. Você não vive, você não dorme, você não come, você não se alimenta. Irmãos, uma pessoa ansiosa, irmãos, é uma pessoa atribulada, é uma pessoa desnorteada, é uma pessoa triste. Aprendamos a descansar no Senhor. Irmãos, a ansiedade, ela é inimiga da confiança. Senhor Jesus, o tema dessa mensagem é a ansiedade. Mas a essência que nós queremos trazer nessa manhã é a confiança. Eu não quero jogar o holofote na ansiedade, mas eu quero trazer para nós, irmãos, a confiança no nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Vá comigo para Mateus. Mateus. Capítulo 6. A ansiedade, ela é tão terrível. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Você vai ser ajudado assim como eu. O que a ansiedade faz? O que a ansiedade? Vamos falar de novo aqui. A ansiedade é você sofrer por antecipação. Você está preocupado lá com o seu futuro. Mas você está lá. Quem garante que você chegará lá? Quem aqui pode garantir, falou, irmão, eu tenho certeza que amanhã eu estarei vivo? Quem que garante que amanhã você estará respirando? Quem que garante que amanhã você vai acordar? Vai acordar vivo, essa é boa, né? Já viu pessoas falando assim? A pessoa acordou morta. Uai, não é? Não tem isso a pessoa? Não é complicado? Quem que garante que amanhã pela manhã você estará vivo? Levanta a mão. Quem que você fala, eu tenho certeza. E o que é ansiedade? Ansiedade é você estar preocupado com o que vai acontecer amanhã, coisa que nem aconteceu. Qual que é o tempo que Deus tem te dado para você viver? Hoje. E o que a ansiedade te tira? O desfrute, a alegria do hoje. Coisas, irmãos, que tem para você decidir semana que vem. Que nem chegou. Semana que vem não existe. Você traz para o hoje. E essa coisa que essa decisão que você tem que tomar, essa posição que você tem que tomar, te tira a paz de você viver o único momento, o único presente que Deus tem te dado, que é o presente, é hoje. O presente é um presente. É o momento, irmãos, é o único momento que Deus tem te dado para que você e eu vivamos em alegria, em paz, em satisfação. E a ansiedade tira isso de você. Senhor Jesus, nos liberta. Senhor Jesus, a ansiedade influencia sentimentos. Você não toma decisões ansioso, irmão? Para que nós possamos tomar decisões que irão afetar não só a nossa vida, mas a vida dos que estão à nossa volta, ao nosso redor. Nós temos que tomá-las, irmãos, de uma forma sóbria. Ter sobriedade. E ninguém ansioso toma uma decisão adequada. Mas no final, irmãos, dessa mensagem, nós iremos apresentar a cura para a ansiedade. A libertação. E essas palavras, irmãos, precisam andar conosco todos os dias da nossa vida. Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 25 fala. De quem são essas palavras? De quem são essas palavras aqui? Do nosso amado Senhor Jesus? Olha só que interessante. Quando o Senhor Jesus começa o seu ministério terreno, pregando o evangelho, ele estava para escolher, né? Aqui, ou ele... Deixa eu ver uma coisa aqui, para eu não cometer um erro aqui. Ele já tinha escolhido os seus... Sim, eu creio que sim. Já tinha escolhido os seus discípulos. Mas quando ele começa o seu ministério terreno,
ele vai para o Sermão do Monte, isso aqui é o Sermão do Monte. Ele começa a falar palavras, sabendo ele quais seriam palavras necessárias para aqueles que a partir daquele momento optassem por segui-lo, tivessem essas palavras no seu coração. Para que essas palavras pudessem nortear cada um deles seguindo o Senhor. O Senhor Jesus falou, olha, eu sei que muitos começarão a me seguir. Mas antes de vocês começarem a me seguir, eu quero falar algumas palavras para vocês. E essas palavras vão servir para cada um de vocês. E vocês têm que ganhá-la, tomá-la para si. Mateus 6,25 fala, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. O Senhor Jesus começou dessa forma. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não andeis ansiosos pela vossa vida, mas isso não adiantou muita coisa. Continuamos ansiosos. É ou não é? Irmãos, o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, porque além de te falar para que você não precisa andar ansioso, ele te mostra por que você não precisa andar ansioso. Porque somente falar você não precisa andar ansioso, mas não te mostrar o porquê na prática você não precisa andar ansioso, não vai adiantar. Mas ele é sábio. Esse é o nosso Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. É o que o homem estava procurando lá após ele ser expulso do Éden. Certo? Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Naquele momento, irmãos, o Senhor estava assentado no monte, ali no lugar, e estava a multidão. E estavam passando as aves ali. Quando ele falou observar, é porque estava realmente passando as aves. Ele falou, olha para aquelas aves, olha que aves maravilhosas. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Elas não plantam o alimento para elas. Elas não têm a capacidade de ir semear, plantar, colher e guardar em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste, irmãos, eu amo essa palavra, o vosso Pai. Porque o Senhor Jesus já não estava mais trazendo a filiação como unigênito. O Senhor Jesus já estava mostrando a filiação como ele sendo primogênito. Não era só o meu Pai, só o Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, era o vosso Pai. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Aí ele falou, olha, se as aves que estão voando aí, não planta, não colhe, não ajunta em celeiro, o vosso Pai Celeste trata delas muito mais vós, que são muito mais preciosos do que as aves do céu. Você acha que se Deus cuida, não deixa faltar alimento para uma ave, ele vai deixar faltar para você? Irmãos, viver sem ansiedade é viver por fé. Quando você vive por fé e eu vivo por fé, nós vivemos fora do ambiente da ansiedade. É viver por fé, é viver crendo no Deus, o eu sou. Ele é o eu sou. Você precisa de quê? Agora, nessa manhã, se eu te fazer uma pergunta, o que tem te trazido ansiedade? Por que você tem andado ansioso? De que você precisa? Nesse momento, irmãos, há uma voz que precisa soar no nosso ouvido espiritual. Você precisa, o que você está ansioso com o quê? Quanto à escolha do seu futuro, a sua carreira acadêmica, com qual profissão você irá exercer? Quer uma resposta? Eu sou. Você está preocupado com o quê? Está sem trabalho? Não tem achado um trabalho? Não tem achado um emprego? Eu sou. Você está preocupado com o quê? Com a sua saúde? Eu sou. Irmãos, eu sou o que sou. Nós temos que aprender. Sempre quando vier aquele sentimento de ansiedade no seu coração, lembre-se das palavras do Senhor, do nosso Deus para Moisés, e também as palavras do nosso amado Senhor Jesus. Quando vier o sentimento de ansiedade, irmãos, lembre, eu sou.
Eu sou a solução para os seus problemas. Ó Senhor Jesus. Continuando aqui para que possamos terminar. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Irmãos, qual de nós, por mais ansioso que nós sejamos ou estejamos, você pode acrescentar um dia a mais para a sua vida? Quem aqui, por mais... Irmãos, a ansiedade ela não pode fazer nada a não ser nos tirar a paz. A ansiedade ela não tem capacidade de nada a não ser tirar a sua paz, a sua alegria de viver o presente que é hoje. Vocês estão conseguindo me entender, irmãos? Eu não sei se eu estou conseguindo passar um sentimento. Ela te toma o presente, sem te dar a certeza do futuro. A ansiedade te tira o presente sem te dar a certeza do seu futuro. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. O Senhor falou, olha, está vendo os lírios? Que plantas maravilhosas e belas. Olha como elas se vestem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão. Salomão o quê? É o rei Salomão. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se o Senhor veste, irmãos, os lírios do campo, que nem Salomão vestiu como eles, mas em breve eles serão cortados e lançados no fogo, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo... Irmãos, isso é muito difícil. Isso não é fácil. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Não se inquieteis dizendo, o que eu vou ser daqui a um ano? Eu tenho que tomar uma decisão, Davi. Mas isso está me trazendo uma inquietação. O Senhor Jesus, ele fala, olha, não inquietei, não fiquem inquietos. Dizendo o que vocês vão comer, o que vai beber, o que vai vestir. Porque, versículo 32, os gentios. O que são os gentios, irmãos? Aqueles que não conhecem ao Senhor? Aqueles que não têm nenhuma experiência com o Senhor? Aqueles que não se converteram? Aqueles que não foram regenerados? Esses são os gentios. Eles sim têm por que andarem ansiosos. Porque eles não têm a visão e a revelação de quem os supre. Aí o Senhor falou, olha, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, presta atenção aqui. O Senhor Jesus tornou a trazer o vosso Pai. Quando ele traz o meu Pai, ele estava trazendo o Deus dele, como experiência dele, como desfrute dele. Mas quando a Bíblia fala o vosso Pai, refere-se, ou seja, eu tenho experiência com meu Pai. Eu tenho um relacionamento com meu Pai. Eu sei quem meu Pai é. Eu sei que Ele é o supridor de todas as coisas. Mas agora você conhece o vosso Pai? Você conhece, irmãos, o Pai que você tem em Deus? Você conhece o paizão que você tem em Deus, irmãos? Você tem tido essa experiência com esse conhecimento? Esse Pai amoroso, esse Pai que nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho para nos libertar do império das trevas. Se a obra de Cristo Redentora na cruz, que foi para nos tirar e nos libertar do império das trevas, você acha que essa obra é menor que essa preocupação, entre aspas, de Deus em me libertar, em te libertar do império das trevas, ela é menor do que a preocupação que Ele tem quanto ao seu futuro?
Você acha, irmãos, que o Deus que se preocupou em enviar o seu Filho unigênito para morrer por mim, para me livrar, para me salvar, para me colocar onde eu estou aqui hoje, não irá, irmãos, cuidar e se preocupar com as coisas básicas e mínimas da minha vida? Irmãos, nós temos um paizão maravilhoso. Você sabe o pai que você tem em Deus? Você conhece esse pai? Você conhece, vamos falar aí, o nosso irmão ou o nosso amigo que você tem em Cristo Jesus? Você conhece, irmãos, o consolo, o refrigério que você tem no Espírito Santo? O Consolador que nos foi enviado. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que estarás para sempre convosco. Nós precisamos, irmãos, conhecer mais esse nosso Pai. Conta-se uma história, olha só que interessante. Tinha um jovem de 12 anos que estava num voo internacional. Em um determinado momento da viagem, veio uma turbulência daquelas. Aquela turbulência. Vários passageiros se desesperando, arrancando o cabelo da cabeça. Agora nós vamos cair, nós vamos morrer. Esse avião vai cair, esse avião está caindo. E diferente de todos os demais passageiros, aquela criança de 12 anos permaneceu no seu assento, bem tranquila, assentada, em paz. E aquilo despertou o interesse dos demais passageiros. E eles perguntaram, olha, só você que não ficou transtornado, preocupado? O avião vai cair? Nós estamos caindo, nós iremos morrer? Você tem experiência com voo? Já voou várias vezes para você estar nessa calma? Não, é a minha primeira vez que eu estou voando. Mas por que você está nessa calma toda? Ele falou, olha, aquele que está lá na cabine é meu pai. E eu conheço o que ele está fazendo. Eu confio nele. Irmãos, nós precisamos conhecer aquele que está no controle da nossa vida. Nós precisamos conhecer aquele que está na cabine, controlando e direcionando a nossa vida. Irmãos, esses demais passageiros que estavam desnorteados, ansiosos, preocupados, eles não conheciam o piloto que estava conduzindo aquele avião. Eu vi uma frase que me chamou muita atenção, que fala o seguinte, que quando a confiança cresce, a ansiedade desaparece. Quando a confiança ela cresce, a ansiedade desaparece. Não há espaço para ansiedade no meu e no seu coração. Se há confiança no nosso piloto, que tem conduzido a nossa vida, ela está arraigada em nós. Quanto mais eu e você conhecemos o Senhor, irmãos, menos ansiosos nós seremos. Você precisa conhecer o piloto que está conduzindo a sua vida. Os demais passageiros estão aí preocupados, ansiosos, arrancando o cabelo da cabeça, muito mais numa crise como essa que estamos atravessando por ela ainda. Mas muitos irmãos passaram por ela em paz. Embora as coisas exteriores estivessem acontecendo, interior, dentro deles, irmãos, eles estavam em paz. O que é confiar em Deus? É ficar em paz em meio às turbulências. Porque o que acontece? O que nos leva, irmãos, a ficar em paz? Conhecer o piloto, conhecer o nosso Pai, conhecer o nosso Deus. Irmãos, nós não podemos ofender a Deus. Você sabia que a sua incerteza, a sua preocupação ofende a Deus? É como se Deus olhasse para nós e falasse, olha, você está achando que eu não estou cuidando de você para você estar ansioso desse jeito? Tem hora, irmãos, que Deus precisa nos pegar e nos assentar perto dele, no colo dele e conversar um pouco conosco. Tem hora, irmãos, que nós precisamos ir ao Senhor e confessá-lo as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, colocar diante dele. Aí ele vai te falar, olha, por que você está assim? Você não sabe que eu tenho que cuidar de você? Isso me ofende, sabia? Irmãos, ansiedade de uma forma, ela ofende o nosso Deus. Porque falar que eu estou ansioso é você testificar que você mesmo que está cuidando da sua vida.
Quando você fala, não, que ansiedade que eu estou, você está, em outras palavras, falando, olha, eu que estou no controle da minha vida. Porque a ansiedade te leva, irmãos, a querer fazer as coisas para você com sua força própria. Você resolver a situação, você decidir para onde que você vai morar, você decidir em que curso você irá cursar, você decidir com quem você irá casar, você decidir qual trabalho escolher, você decidir isso, você decidir aquilo. E isso nos traz uma grande ansiedade. Mas quando eu e você falou, Senhor, eu não quero saber de nada. A partir do momento em que eu crio no Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor. E a nossa vida está oculta nele. E é ele que conduz a nossa vida. E versículo 32 fala, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe. Ele sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, o nosso Deus, Ele sabe do que você necessita. As coisas dessa vida, irmãos, as preocupações não podem roubar a nossa paz, o nosso desfrute. Em estar com os irmãos, em estar, irmãos, em comunhão com o Senhor. Veja o nosso Senhor Jesus Cristo no Getsemane. Veja o nosso Senhor Jesus Cristo no Getsemane, numa fase acentuada, a maior fase de ansiedade que Ele estava ali naquele momento, a ponto de suar sangue. O que ele estava fazendo? Ele estava em comunhão com Deus. Mas além de comunhão com Deus, hora ou outra ele ia nos discípulos. Olha, vocês estão comigo aí? Olha, vocês estão junto de mim? Então, irmãos, a ansiedade tira a sua comunhão com Deus e tira a sua comunhão com os irmãos. Nós precisamos aprender, irmãos. Nós precisamos aprender a confiar naquele que é o piloto da nossa vida. Porque ao passo que a confiança cresce, a ansiedade desaparece. Senhor Jesus. Olha só, nós já estamos terminando. Salmos, vai lá comigo para Salmos. Salmos 127. Nós já estamos para concluir. Salmos 127, versículo 1 e 2. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. Agora, não estamos falando que você não deva trabalhar. Não vamos ser sábios. Porque senão vai falar, não. Então, já que não preciso levantar cedo e dormir tarde, eu vou ficar... Irmãos, nós não estamos falando em fazer ou não fazer. O tema aqui é a confiança. Não confiar que é o seu braço que traz sustento para a sua família. Não confiar que é você que tem suprido a sua casa com alimento. Não é confiar que é você que tem feito para pagar as suas contas. Irmãos, é confiar que há um Deus que tem nos suprido com saúde, com vida, com o nosso trabalho, e Ele tem nos dado todas as coisas. Mas esse versículo é maravilhoso, eu amo esse versículo. Às vezes, quando eu estou como preocupado, eu procuro estar orando esse versículo. Senhor, inútil, ele fala, inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, vírgula, comer o pão que penosamente granjeaste. O que é o pão que penosamente granjeaste? É o pão que você busca adquirir com sua força, desgastando no trabalho penosamente, de forma penosa, ou até mesmo de forma ansiosa. É Deus falando, olha, inútil é você ficar andando ansioso aí. Inútil você ficar ansioso, levantando cedo, levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Enquanto você está dormindo, irmão,
Deus já está cuidando de você. Que confiança. Que confiança, irmãos. Que alívio é saber de algo assim. Enquanto você está dormindo o sono dos justos, Deus está cuidando de todas as coisas. Quem aqui, irmão, já não acordou pela manhã e recebeu a notícia que você estava tão esperando há tanto tempo? Quem aqui, você está ali na labuta toda para uma resposta, recebeu uma notícia, né? Aí você acorda pela manhã e você recebe aquela notícia que você estava esperando tanto. Deus já havia preparado, porque Ele tem cuidado de nós. Quando você levanta pela manhã e vai para o seu trabalho, irmãos, é Ele já te dando o que você precisa, até mesmo enquanto você dormia. Irmãos, nosso Deus não dorme. O nosso Deus não dorme para que você não tenha que ficar sem dormir por causa das suas ansiedades. 1 Pedro. Senhor Jesus. 1 Pedro. 1 Pedro. Me perdoe pelo tempo, viu, irmãos? 1 Pedro. Capítulo 5. Versículos 6 e 7. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Irmãos, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. O que é humilhar sob a poderosa mão de Deus? Ele falou: Senhor, por melhor que eu seja, por mais hábil, por mais forte que eu seja, eu não sou capaz, Senhor, de acrescentar 1 hora ao curso da minha vida. Senhor, eu não sou capaz de acrescentar 1 minuto ao curso da minha vida, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Eu sei que o Senhor está direcionando. Senhor, eu preciso confiar no Senhor. Porque, irmãos, quando a confiança cresce, a ansiedade ela desaparece. Humilhar diante da poderosa mão de Deus é falar: Senhor, é o Senhor que está no controle da minha vida. E o versículo 7 fala: lançando sobre Ele toda. Não é somente ansiedade quanto você tem que comer, vestir. Irmãos, é uma ansiedade, irmãos, quanto a uma escolha que você tem que tomar. É uma ansiedade quanto, irmãos, a uma resposta que você tem que dar. Irmãos, várias coisas nos levam ao estágio, ao lugar de ansiedade. Então, o que o Senhor Jesus tem nos falado? Falou: olha, para que você viva sem ansiedade, você precisa lançar sobre mim todas elas. Irmãos, é um dedo que está doendo. Você lança sobre ele. Se ele falou toda, é toda. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque ele tem. Irmãos, presta atenção. O que esse ele tem aqui? Isso é um presente. Amanhã, quando você abrir a sua Bíblia e ler esse versículo, você vai ler de novo, porque ele tem. Semana que vem, mês que vem, quando você abrir a Bíblia e ler esse versículo, você vai ler: ele tem. Ano que vem, quando você abrir a Bíblia e ler esse versículo, ele tem cuidado de vós. Isso é maravilhoso. Esse cuidado do Senhor, irmãos, conosco não ficou no ontem. Ele se estende. Amanhã ele vai estar cuidando de você. Semana que vem ele vai estar cuidando de você. Mês que vem ele vai estar cuidando de você. Ano que vem ele vai estar cuidando de você. Então por que andar ansioso? Lançar sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos conhecer mais o caráter do nosso Deus. E para terminar, Salmos, ó Senhor Jesus, 55, versículo 22. Salmo 55, 22. Irmãos, o remédio, a cura,
Como título da mensagem, nós colocamos libertos da ansiedade. Trazendo em miúdos, resumindo toda essa mensagem em apenas essas poucas palavras. Qual que é a cura para a sua ansiedade? Confiança. Confiar que Ele está no seu futuro, mas Ele está cuidando de você hoje. Confiar, irmãos, que no seu amanhã presente, no outro dia que você estiver vivendo, irmãos, Ele estará confiando em você. Ele estará cuidando de você. Como eu e você vivemos, irmãos, com menos ou nenhuma ansiedade? Confiando no Senhor. A confiança traz satisfação ao coração de Deus. Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor. E eu fecho com esse versículo aqui de Salmos ainda 56, versículo 3 e versículo 4. E nós terminamos aqui. Salmos 56, 3 e 4. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Senhor Jesus, em me vindo o temor ou a ansiedade, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor, obrigado, Senhor, por esse refrigério. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. E, Senhor, nós cremos que nós não somente não devemos andar ansiosos, mas nós não temos motivo por que andarmos ansiosos. Nós confiamos no Senhor na nossa vida, confiamos ao Senhor o nosso sustento, a nossa alegria, a nossa proteção. E nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que essa palavra possa, Senhor, nos suprir todos os dias da nossa vida. E nos leva, Senhor, sempre nos lembrar do eu sou. Nos leva sempre nos lembrar que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém.